Da segunda série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, inicialmente eu vou fazer uma retomada de algumas questões da checagem que vocês tiveram mais dificuldade e em seguida eu vou falar um pouco, nós vamos ver sobre as máquinas térmicas e as máquinas frigoríficas, dando continuidade ao que nós vimos na aula anterior. Pessoal, então vamos lá para a retomada das questões que vocês tiveram mais dificuldade na checagem. Então, eu percebi que as questões que vocês tiveram mais dificuldade foram as questões de bloco. Então, vamos lá. A questão 6, que era a primeira questão, ela dizia o seguinte: capacidade térmica é uma grandeza física utilizada para caracterizar a variação de temperatura dos corpos ao receber calor. Tal grandeza é uma característica do corpo, não do material que o constitui. E sua unidade de medida é caloria por graus Celsius. Então, todas as três afirmações desta questão são corretas, ok? Então, essa questão é uma questão verdadeira. A questão 7, ela dizia o seguinte: as transformações gasosas acontecem quando ocorre a alteração de uma ou mais variáveis de estado. Ok, certo? Ou seja, ocorre variação do volume, pressão ou temperatura. Também está certo. O processo isobárico é um exemplo de transformação em que a temperatura é mantida constante. Errado. O processo isobárico é um exemplo de transformação em que a pressão é mantida constante. Uma transformação em que a temperatura é mantida constante é chamada de isotérmica. Ok? Então, a questão 7 era falsa. Questão 8 é uma questão relacionada à prática de laboratório, as aulas que nós tivemos de PL. Então, o calor específico representa a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada do material para que ocorra variação de temperatura. Certo? Por exemplo, quando inflamos um balão com ar e aproximamos de uma chama, o balão estoura rapidamente, pois o calor específico, se ele estoura rapidamente, significa que ele absorveu muito calor, ou seja, o calor específico dele é baixo e não alto, ok? Isto é, para aumentar a sua temperatura é preciso grande quantidade de calor. Não, para aumentar a sua temperatura é preciso de uma pequena quantidade de calor. É por isso que assim que nós aproximamos da vela, da chama da vela, ele apaga, ok? Então, a questão 8 é uma questão falsa, porque aqui seria baixo, né? O calor específico do ar é baixo e então necessita de uma pequena quantidade de calor, certinho? Pessoal, como eu disse anteriormente, nós vamos estudar na aula de hoje sobre as máquinas térmicas e também sobre as máquinas frigoríficas. Mas antes de mais nada, vamos ver o que é uma transformação cíclica. Então, um gás sofre uma transformação cíclica ou realiza um ciclo quando a pressão, o volume e a temperatura retornam aos seus valores iniciais após uma sequência de transformações. Portanto, o estado final coincide com o estado inicial. A variação de energia interna é nula e na transformação cíclica há uma equivalência entre o trabalho realizado e a quantidade de calor trocada com o ambiente. Então, transformação cíclica vem de ciclo, né? Ocorre um ciclo onde a temperatura, o volume e a pressão eles vão retornar ao seu estado inicial, ao seu valor inicial. Quando ocorre um ciclo, então a variação da energia interna ela é nula, ela é zero. O calor e o trabalho são equivalentes, ou seja, são iguais. E como nós vimos na aula anterior, o trabalho, que aqui nessa figura ele está representado pela letra W, é igual à área do ciclo. Essa área
representado pela letra A nesse gráfico que eu tenho aqui, de pressão por volume. Então, o ciclo horário, o gás converte calor em trabalho, ou seja, máquina térmica. Então, se o ciclo ele está no sentido horário, significa que se trata de uma máquina térmica que está convertendo calor em trabalho. Se o ciclo está no sentido anti-horário, o gás converte trabalho em calor, refrigerando, ou seja, é uma máquina frigorífica, como nós vamos ver a seguir. Pessoal, as máquinas térmicas são aquelas que realizam o trabalho ao receber calor, como as turbinas a vapor ou a gás, e também os motores dos veículos. Então, as máquinas térmicas são máquinas capazes de realizar trabalho a partir da variação de temperatura entre uma fonte quente e uma fonte fria. Então, uma máquina térmica ela é composta de uma fonte quente e uma fonte fria, de forma que o calor ele flui de forma espontânea da fonte quente para a fonte fria, a fim de realizar um trabalho. Então, a composição de uma máquina térmica é essa, ok? Uma fonte fria e uma fonte quente, na qual o calor flui de forma espontânea da fonte quente para a fonte fria. Na linguagem da física, dizemos que as máquinas térmicas funcionam recebendo calor proveniente de uma fonte quente e transformando em trabalho. Em máquinas reais, essa conversão não é integral, ou seja, eu não consigo transformar em trabalho todo o calor cedido pela fonte quente. E parte do calor recebido acaba sendo devolvido para a fonte fria, em geral, que é o ambiente, ok? Então, quais que são as limitações de uma máquina? Então, a capacidade térmica de se produzir uma máquina que não se dissipe energia. Então, há uma limitação técnica a respeito disso. Nós ainda não conseguimos construir nenhuma máquina que opere em 100% de rendimento. Outra limitação, pela segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica pode apresentar um rendimento de 100%. Ou seja, como o enunciado diz, não é possível que qualquer sistema a certa temperatura absorva calor de uma fonte e transforme integralmente em trabalho mecânico, sem que ocorra modificação nesse sistema ou em suas vizinhanças. Por que isso ocorre? Porque nós vamos ter dissipação através do atrito entre as peças da máquina térmica, nós vamos ter dissipação na forma de sons, forma de ruídos, vibração entre as moléculas, entre outras limitações. Então, não existe nenhuma máquina térmica que opere com 100% de rendimento. Então, o rendimento de qualquer máquina térmica pode ser calculado como a razão do trabalho mecânico que ela produz pela quantidade de calor que ela absorve de alguma fonte quente. Então, como nós já vimos, o rendimento representado por essa letra grega é igual o trabalho dividido pelo calor proveniente da fonte quente. Lembrando que o rendimento ele é dado em porcentagem, então você vai ter um número aí decimal. Multiplicado por 100, você vai ter o rendimento em porcentagem. Trabalho mecânico, você pode ter ele em joules ou em calorias. O calor, da mesma forma, em joules ou em calorias. O trabalho mecânico, por sua vez, é determinado pela diferença entre quantidades de calor quente e frio.
Portanto, podemos escrever o rendimento das máquinas térmicas por meio dessas quantidades. Então, nós podemos calcular o rendimento também através dessa equação. O rendimento é igual a 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Teorema de Carnot. Então, o Teorema de Carnot, enunciado no ano de 1824, estabelece que mesmo a máquina térmica ideal, que não dissipe nenhuma quantidade de energia em razão do atrito entre suas partes móveis, apresenta um limite de rendimento máximo, que depende da razão entre as temperaturas de sua fonte quente e fria, dadas em Kelvin. Então, sempre que nós formos trabalhar com temperatura agora, lembre-se que a temperatura absoluta dada em Kelvin. Então, o Teorema de Carnot diz o seguinte, que o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, no enunciado dele, ele diz que ele estabelece uma relação entre as temperaturas, entre a razão das temperaturas. Então, analisando a fórmula acima, é possível perceber que a máquina térmica ideal tem o seu rendimento determinado exclusivamente pelas temperaturas de suas fontes, fria e quente. Além disso, para que o seu rendimento fosse 100%, seria necessário que a fonte fria fosse nula, ou seja, 0 Kelvin. A temperatura de zero absoluto. Entretanto, de acordo com a terceira lei da termodinâmica, tal temperatura é inatingível. Lembra quando nós estudamos sobre a lei do zero absoluto, então, ou também conhecida como terceira lei da termodinâmica, que dizia que a temperatura mínima que pode se alcançar, uma temperatura nula, seria a 0 Kelvin, onde não existisse mais agitação das moléculas, só porque esse valor é um valor teórico, impossível de ser atingido. Então, de acordo com esse teorema aqui, é impossível ter uma máquina com 100% de rendimento, porque para que a máquina obtivesse 100% de rendimento, a fonte fria, a temperatura da fonte fria deveria ser 0 Kelvin, e é impossível alcançar esse zero absoluto, esse 0 Kelvin. O Teorema de Carnot também mostra que a razão entre as temperaturas da fonte fria e fonte quente é igual à razão das quantidades de calor da fonte fria e fonte quente. Então, temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente é igual calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Então, essas razões, elas são equivalentes, elas são iguais. Isso também é mostrado pelo Teorema de Carnot. Então, o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot ocorre em 4 etapas, ou 4 tempos. Esse ciclo é formado por 2 transformações adiabáticas e 2 transformações isotérmicas. Então, transformações adiabáticas são aquelas que não ocorre troca de calor. Transformações isotérmicas são aquelas em que a temperatura ela é mantida constante. Então, na primeira etapa, nós temos uma expansão isotérmica, como vocês podem observar nesse gráfico, né, de pressão por volume. Então, nessa etapa, a substância de trabalho expande-se, mantendo sua temperatura constante, realiza trabalho e recebe calor da fonte quente. Na segunda etapa, nós temos uma expansão adiabática. No gráfico, ela está representado, né, pelo 2, essa linha azul. Nessa etapa, a substância de trabalho expande-se um pouco e realiza trabalho sem receber calor.
Na etapa 3, nós temos uma contração isotérmica. Nessa etapa, o volume diminui, sua pressão aumenta e sua temperatura permanece constante. Além disso, o gás perde calor para a fonte fria. Nessa etapa, realiza-se trabalho sobre o gás. E na etapa 4, nós temos uma contração adiabática. O gás tem um rápido aumento de pressão e pouca diminuição de volume, mas não troca calor durante o processo. As máquinas frigoríficas. Então, nas máquinas frigoríficas, o fluido de trabalho é submetido a um ciclo sentido anti-horário, como foi dito anteriormente. Dessa forma, ele retira certa quantidade de calor, Q2, da fonte fria e cede calor para a fonte quente. Sabemos que essa passagem de calor da fonte fria para a fonte quente não é espontânea, pois ela é realizada através de um trabalho externo. Aqui nós temos o esquema de uma fonte fria, então de uma máquina frigorífica, onde ela retira calor de uma fonte fria e cede calor para uma fonte quente. Para que isso aconteça, é necessário realizar um trabalho sobre a máquina. Então, nas máquinas térmicas, eu tinha o calor fluindo de forma espontânea da fonte quente para a fonte fria e realizava um trabalho. Aqui eu preciso realizar um trabalho sobre a máquina para que eu consiga retirar calor da fonte fria e ceda para a fonte quente. Exemplo de máquinas frigoríficas é a geladeira, em que ela retira o calor do congelador e cede ao ambiente. No caso, o congelador ele funciona como uma fonte fria que retira calor para o ambiente, que é a fonte quente, porque está em maior temperatura. Isso ocorre de forma não espontânea, então existe um mecanismo na geladeira que faz com que esse processo aconteça. A eficiência de uma máquina frigorífica é a relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria, Q2, e o trabalho externo necessário para a transferência. Ou seja, o trabalho externo é aquele trabalho que é realizado sobre a máquina para que ocorra o trabalho. Então, eficiência é igual o calor da fonte fria em módulo Q2 dividido pelo módulo do trabalho externo necessário para essa transferência. Só para retomar o que nós aprendemos na aula de hoje, né? Então, as máquinas térmicas podem transformar calor em trabalho. Então, nós temos aqui o esquema de uma máquina térmica, né? Nós temos aqui em que ela é composta de uma fonte quente e uma fonte fria. Então, o calor é fornecido pela fonte quente, transformado em trabalho e o restante é dissipado o calor dissipado vai para a fonte fria. O rendimento de uma máquina térmica depende do calor fornecido e também do trabalho realizado. Então, o rendimento é igual ao trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Nós temos que toda máquina térmica opera segundo um processo termodinâmico cíclico, né? Então, nós temos um ciclo e, ao final do processo, a substância de trabalho sempre volta ao seu estado inicial, já que se trata de um ciclo. Então, nós temos os processos isovolumétrico. O que seria um processo isovolumétrico? Vamos observar aqui o gráfico. Então, ele fala que
De A a B, eu tenho um processo isovolumétrico. Observe que não ocorreu variação no volume. Então, um processo isovolumétrico é aquele que não ocorre variação no volume. De B a C, nós temos um processo isotérmico. Isotérmico é aquele que não ocorre variação na temperatura. E de C a A, nesse ponto aqui, ó, nós temos um processo isobárico. O que seria um processo isobárico? Aquele em que a pressão é mantida constante, certinho? Nós vimos também que as máquinas frigoríficas, ao contrário das máquinas térmicas, a fonte fria cede calor para uma fonte quente através de um trabalho externo. Então, o trabalho é realizado sobre a máquina, ok? Então, pessoal, obrigada. Qualquer dúvida é só chamar. Beijos.